Você que está no conforto do celular me assistindo, eu sou o Carlos Gasparotto e tenho a alegria de trazer a palavra de Deus para o seu coração. Hoje vou continuar na minha palavra que eu falei anteriormente sobre o conselho dos ímpios, a parte 2. Esse tema está entronizado no Salmo número 1. E eu vou ler aqui o Salmo inteiro, né, dos versos 1 ao verso 6 desse Salmo número 1. É um salmo que já começa entre os salmos, né, de maneira muito forte. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então eu comecei a falar sobre o conselho dos ímpios. E qual é então o conselho dos ímpios? Eu disse que o conselho dos ímpios tem por base o engano, a mentira e a falsidade, e não a palavra de Deus, que é a verdade. Conforme diz Provérbios capítulo 12, verso 5: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Então agora vamos refletir sobre qual a diferença entre os ímpios e os escarnecedores de que fala esse salmo. Porque ele fala em conselho dos ímpios e roda de escarnecedores. Então qual a diferença entre ímpios e escarnecedores? O caminho dos pecadores é pertinente a todos os homens gerados biologicamente de Adão. Porém, dentre os pecadores existem os ímpios e os escarnecedores. São duas espécies de pecadores. Os ímpios são aqueles que tropeçam na pedra eleita e preciosa, que é Cristo. Guarda isso, os ímpios tropeçam na pedra. Provérbios 4,19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Como Cristo é a luz, e como tropeçam nele, o seu caminho é de trevas, conforme diz Salomão nesse texto de Provérbios. É como a escuridão, e nem sabem no que tropeçam. Já os escarnecedores são aqueles que, apesar do alerta das Escrituras, nem mesmo investigam a possibilidade de o Cristo ser o servo do Senhor. Os escarnecedores não querem saber da verdade. O caminho dos pecadores decorre da porta larga, por onde entram todos os homens ao abrir a madre, inclusive os ímpios e os escarnecedores. É na madre ou no ventre da mulher que todos os homens juntamente se desviam e se alienam de Deus, conforme diz Salmo 58 e Salmo 53, que nascem na mentira, ou seja, nascem no engano. Todos os homens já nascem pecadores. É na madre que todos os homens se desviam, se alienam e se tornam imundos, ou seja, imprestáveis para Deus, porque nascem desligados de Deus, sem comunhão com Deus. Os ímpios que compõem o conselho do verso 1 do Salmo 1 são os loucos, os nécios, os filhos de Jacó, homens a que a palavra de Deus lhes foi confiada, ou seja, os judeus. Como sabemos disso? Porque eles tropeçam na pedra da esquina, né? Na pedra que é Cristo. Por isso eles são chamados de loucos, de nécios ou de ignorantes, porque eles não
eles desprezam a palavra que lhes foi confiada por Deus. São aqueles que honram a Deus com a boca, porém o coração deles está longe de Deus. Tudo o que dizem reflete impiedade e o desvario de seus corações impenitentes. Os ímpios são aqueles que tomam o nome de Deus em vão, que o invocam, mas não em justiça e nem em verdade, que falam aquilo que não é de Deus. Os ímpios são homens de violência, a Bíblia fala disso, ou seja, são aqueles que não confiam em Deus, ou seja, confiam na força do seu braço, confiam na carne, nos seus próprios méritos, pois se declaram filhos de Deus por serem descendentes da carne de Abraão. Os salmos geralmente vaticinam que os ímpios são homens maus, violentos, e o conselho deles são de guerra continuamente, pois haveriam de espreitar o ungido de Deus com suas línguas afiadas, e sempre espreitariam Cristo para verem se o pegavam em alguma contradição. Salmo 140, 2 a 5, veja bem, a profecia sobre esses ímpios e a relação deles com o Messias. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram a transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Então esse salmo, o Salmo 140, ele prediz essa relação dos ímpios com o Messias, ou seja, das armadilhas, dos laços que eles armariam pela sua soberba, por desconhecerem que o Messias era Cristo. Agora vejamos o homem do deleite. Quem é o homem do deleite? O bem-aventurado do Salmo número 1 tem o seu prazer na lei do Senhor. O único homem que assim se portou foi Cristo, pois ele mesmo disse em João 6,38: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O deleite, a comida, a satisfação de Cristo estava em fazer a vontade do Pai. João 4,34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto os homens se deleitam, ou seja, deleitar significa se fartar, se lambuzar, né? Então, enquanto os homens se deleitam com o engano proveniente dos seus corações enganosos, fruto dos seus ventres, o prazer de Cristo estava em cumprir a lei do Senhor. Provérbios 18, 20: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir a lei. Sobre meditar de dia e de noite na lei do Senhor, o salmista Davi predisse, Salmo 16, de 7 a 10: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E aqui corrupção significa morte, tá? Morte física, deterioração do corpo físico. Então aqui ele diz que tem colocado o Senhor continuamente diante dele. O profeta Isaías profetizou que o Messias teria língua erudita e que teria os ouvidos despertos para ser instruído pelo Senhor. Ao realizar a vontade do Pai, Jesus voltou a sua atenção para as palavras das profecias e nelas meditava de dia
e de noite. Ter língua erudita significa falar aquilo que Deus quer. Por isso que Cristo é representado como a palavra de Deus, o Logos de Deus. Os ouvidos despertos significa que ele era o obediente. Ele ouvia e atendia, ele tinha temor do Senhor. Como resultado, Cristo é comparável a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, pois deu o seu fruto no seu tempo próprio. Cristo é a videira verdadeira, e os que nele creem são as varas, de João capítulo 15. As palavras de Cristo são fruto de vida, palavras de vida eterna. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Tudo quanto Cristo fez prosperou, pois Deus mesmo disse, em Isaías 55:11, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, todos aqueles que obedecem à palavra de Deus prosperam. Prosperam porque se a palavra estiver entronizada em mim, eu vou prosperar com ela. Então a palavra de Deus é que prospera na minha vida. Cristo é o verbo encarnado, ou seja, como eu disse já, a palavra de Deus encarnada, que fez o que era aprazível, ou seja, agradável a Deus. Tudo quanto Jesus fez prosperou, pois ele conduziu muitos filhos à glória de Deus. Veja Isaías 48:15. Eu o tenho falado também, já o chamei, o trarei e farei próspero o seu caminho. Aqui o Senhor estava prometendo, que havia chamado a Cristo e que o traria à existência num corpo humano, porque é o mesmo Isaías que disse que a virgem daria à luz, e na região das trevas habitaria a luz. O homem ditoso do Salmo 1 é Cristo, o servo do Senhor, o justo. Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. É por isso que diz que Cristo levou os nossos pecados, por causa desse texto profético. E para carregar o pecado, era preciso que ele fosse justo, para justificar a muitos. E como alcançar então a bem-aventurança desse Salmo número 1? Amigos, bem-aventurança é uma profunda alegria. A bem-aventurança é um profundo estado de bem-estar, porque aquele que tem a bem-aventurada, ele tem a paz shalom, que é um bem-estar físico, mental e espiritual. Então aquele que alcança a bem-aventurança tem essa alegria completa em si mesmo. Para entender plenamente os conceitos que este salmo apresenta, é necessário analisar outros capítulos que compõem os livros dos Salmos, complementando a análise com o conhecimento que há no Evangelho de Cristo. O Evangelho demonstra que homem algum será salvo por intermédio das suas realizações ou das suas condutas pessoais, ou seja, a salvação de Deus é alcançada somente através de Cristo, a fé que se manifestou aos homens, não através do mérito pessoal de ninguém. O conhecimento prévio da verdade do Evangelho e a análise de outras passagens dos Salmos faz com que a leitura desse Salmo 1
seja esclarecedora. Vamos observar várias passagens de outros salmos sobre a bem-aventurança. Vejam o Salmo 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32:2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, primeiro, o Salmo 32:1 fala do perdão. O 32 diz que é aquele que não lhe é imputado engano. Esses são os bem-aventurados. O Salmo 34:8 diz: bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, para ser bem-aventurado precisa confiar em Cristo. Salmo 44: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Veja bem, né? Na semana passada, houve aquelas grandes reuniões do 7 de setembro, do povo que queria apoiar o presidente. E o presidente fez um discurso, disse que não mais respeitaria a soberba de um ministro do STF, e que não mais obedeceria as suas ordens, né? Este salmo fala que o bem-aventurado não respeita os soberbos. E o presidente da Câmara, então, aliás, antes disso, né, nesse interim, após essa fala, todos os órgãos de imprensa, o presidente do STF veio a público, o presidente do Senado, condenando o nosso presidente por dizer que não ia mais obedecer ordens inconstitucionais. Porém, o presidente da Câmara disse que ninguém era obrigado a obedecer ordens inconstitucionais. Essa palavra dele calou fundo na nação. E logo após essa fala, então, houve um acordo para que cada um dos poderes respeitasse o outro. Agora, não sabemos se esse acordo vai ser cumprido. Quando aconteceu isso, várias medidas, né, do STF davam a entender que sim. Então, o homem soberbo, ele não é respeitado por ninguém, né? Porque ele se desvia para a mentira. Veja o Salmo 44: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O Salmo 65:4 diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Quem é que Deus escolhe? Deus fala assim em Isaías: eis aqui o meu eleito, o meu escolhido. O único escolhido é Cristo, o único eleito por Deus é Cristo. E nós fomos eleitos porque estamos em Cristo. Nenhum homem é escolhido por Deus gratuitamente, porque Deus só escolhe aqueles que o obedecem. Só elege aqueles que o obedecem, que são fiéis a eles. Vejam, no passado, pessoas que tiveram uma missão e que foram eleitos por Deus para exercer determinada missão. Vejam Moisés, quando soube que ele era judeu, a Bíblia diz que ele escolheu servir a Deus do que as maravilhas do palácio do Egito. Veja Davi, foi escolhido como um adolescente ainda para ser rei de Israel.
Então Deus escolhe pessoas que têm comunhão com Ele, pessoas que o obedecem. O final desse Salmo 65:4 diz que esse bem-aventurado é escolhido para que habite nos teus átrios, ou seja, para que faça a vontade de Deus. O Salmo 84:5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, o bem-aventurado baseia sua força na palavra de Deus e não na sua sabedoria. O seu coração está em caminhos aplanados, ou seja, nos caminhos de Deus. Caminhos é modo de pensar e modo de viver. Então, diante desses textos de diversos salmos, nós vemos que há um padrão de ideia específico que torna o Salmo 1 diferente dos outros salmos. Enquanto esse Salmo 1 demonstra que o bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, os outros salmos demonstram que só os que confiam em Deus são acolhidos por bem-aventurados. É contra o bom senso entender que o Salmo 1 destacaria que a bem-aventurança decorre de questões de comportamento, como não andar em uma mesma estrada com muitas pessoas que não comungam de uma mesma fé, ou de não se assentar em uma mesa com homens que não possuem os mesmos costumes, ou não estar em uma roda de pessoas que não pertencem a um mesmo povo. Não é isso o que quer dizer o Salmo número 1, porque não está falando de comportamento. Os judeus tinham um cuidado muito grande com relação às questões da contaminação, pois eles se mantinham separados dos outros povos em tudo, pensando que através dessa prática eles estariam cumprindo o que está escrito no Salmo número 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E nem participa de comunhão com os pecadores. E sobre esse aspecto, o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 5, verso 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os ladrões, ou com os idólatras, porque então seria para vocês necessário saírem do mundo. Então, esse texto não está dizendo, né, que não é para estar junto com pessoas que são pecadoras. Conforme Paulo demonstra, se a bem-aventurança é alcançada através de aspectos comportamentais, necessariamente o bem-aventurado não mais estaria no mundo. Mas Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. João 17:15. A bem-aventurança, então, não é proveniente de comportamento, como não entrar na casa de pecadores, não andar com eles em o mesmo caminho, ou assentar-se com eles para comer. Os escribas e fariseus seguiram essa linha de interpretação, né? Essa interpretação de comportamento, e tropeçaram na pedra de esquina, pois não analisaram o Messias segundo as Escrituras, mas com base em uma compreensão carnal. Então, quem é bem-aventurado? A resposta sobre quem é bem-aventurado encontra-se no último versículo do Salmo 1, a saber: somente é bem-aventurado aquele que tem o seu caminho conhecido pelo Senhor. Verso 6, verso A. No verso 6 diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Esse conhecer é o segredo desse texto.
Então, o que realmente torna o caminho do homem conhecido de Deus? Quando é que os homens se tornam bem-aventurados? A resposta é: quando a transgressão é perdoada por Deus, quando o pecado é encoberto por Deus, quando não lhe é imputada a maldade, quando ele confia em Deus. É um resumo desses salmos que nós lemos anteriormente. Então esse homem é o bem-aventurado. Para ter o caminho conhecido por Deus, o homem não pode estar firmado em argumentos pobres e fracos, tais como: não toques, não proves, não manuseis, conforme Paulo escreveu aos Colossenses, né? Então não é com base em comportamento que a pessoa é bem-aventurada, não é tendo uma moral ilibada que alguém é conhecido por Deus. Isso porque os princípios ou argumentos que decorrem de questões de comportamento são fracos e pobres diante de Deus. Vejam Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como vos tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo estava falando de regras, que os Gálatas estavam se curvando por causa da pregação dos judeus, que eles tinham que guardar o sábado, que eles tinham que circuncidar, que tinham que fazer sacrifícios. Então Paulo chamou a atenção dos Gálatas, diz que se eles antes conheceram a graça de Deus, porque voltariam novamente a se portar pelas regras da lei mosaica. Então aquele que tem o caminho conhecido pelo Senhor, ele é justo diante dele, pois o caminho conhecido pelo Senhor, qual é? É Cristo. O caminho conhecido pelo Senhor é Cristo. Somente é justo perante Deus quem entra pela porta estreita. Quem entra pela porta estreita tem o seu caminho aplainado por Deus. E para alcançar tal bênção é preciso confiar em Deus. Só é justo quem obteve o perdão das transgressões. Somente aqueles que preenchem esses quesitos são verdadeiramente conhecidos do Senhor, ou seja, possuem comunhão plena com Deus. Nós já falamos várias vezes aqui que as poesias hebraicas trabalham ideias que são diferentes do ritmo e da rima da nossa poesia ocidental, né? É por causa dessa construção do texto poético, que denominamos paralelismo judaico, que a última frase da poesia complementa a ideia da introdução do salmo. A ideia que o salmo primeiro enfatiza é: o homem somente é bem-aventurado quando trilha o caminho conhecido pelo Senhor. Ora, para que o homem seja bem-aventurado é necessário nascer de novo, entrando por Cristo, que é o caminho pelo qual os justos entram. É por isso que Cristo é chamado de porta, né? Assim como Adão também é uma porta, porque a porta significa nascimentos. Simbolicamente falando, na Bíblia, porta é nascimento, é entrada, né? Aquele que entra por Adão está perdido, mas aquele que entra por Cristo nasce de novo. Então todos os que entram por Cristo passam a trilhar o caminho que o conduz a Deus. A semelhança de Cristo, tal homem é feito santo e justo, portanto bem-aventurado. Já como é o caminho dos ímpios? Esse salmo diz que o caminho dos ímpios perecerá, como consequência de Deus não conhecer o caminho deles, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. A ideia que a palavra conhecer nos transmite neste verso é a ideia de união plena, de comunhão íntima, é o mesmo que se tornar um só corpo, da mesma forma a que se refere a um casal. Então esse conhecer e ser conhecido de Deus é de uma intimidade profunda, não é algo rasteiro, não é algo breve, é algo profundo. Transmite a ideia de que Deus uniu-se ao homem e o homem uniu-se a Deus.
Somente aqueles que foram gerados de Deus, por intermédio do Evangelho, trilham esse caminho conhecido pelo Senhor. Os ímpios perecerão, mas não em consequência de terem se assentado em roda de beberrões para contar anedotas, contar piadas. Não é por isso que eles perecerão. Não é porque frequentam lugares reprováveis pela moral humana que os ímpios estão perdidos, não é por isso. Eles perecerão porque Deus não conhece o caminho deles. Perecerão porque Deus não está neles e eles não estão em Deus. Perecerão porque trilham um caminho errôneo desde que nascem, que é o caminho da estrada larga de Adão. Então entram nessa estrada pelo nascimento e seguem por um caminho que os conduz à perdição. Embora os fariseus e os escribas mantivessem uma vida regrada, frequentando as sinagogas e o templo, eles eram ímpios. Eles formavam o conselho dos ímpios e estavam em um caminho que os conduzia à perdição. Não é porque alguém é religioso que essa pessoa é santa, que essa pessoa é salva. Observe que o Salmo faz referência a um caminho e não a vários caminhos. O verso 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Ora, nós sabemos que só há dois caminhos, né, conforme Mateus 7,13: o caminho largo e o caminho estreito. Não há um terceiro caminho, não há uma terceira via, como o purgatório, por exemplo, que é um lugar criado pelos homens nas suas mentes carnais, porque o purgatório não está na Bíblia. Os homens sem Cristo não subsistirão no juízo, em decorrência do caminho que estão, e não por questões de comportamento ou por questões morais, porque Cristo não veio pregar moralidade, mas santidade, o que é muito diferente. Moralidade é andar pelo caminho dos homens, mas santidade é voltar-se para Deus. Isso porque antes mesmo de comparecerem perante o tribunal do grande trono branco, todos eles já estão condenados e as suas obras não lhes aproveitarão. João 3,18. O que levou a humanidade à condenação foi a queda. Acaso hoje não existem ímpios em nossas reuniões solenes? Quando o homem crê em Cristo, é criado de novo e passa a condição de filho de Deus, e tudo quanto se refere a Cristo torna-se válido para os que creem. Veja o verso 3 de Salmo 1: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Portanto, aquele que crê em Cristo passa a ser conhecido do Senhor, e é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É planta que foi plantada pelo Pai, é árvore de justiça. Os que creem produzem seu fruto na estação certa, porém, porque está ligado à videira verdadeira, e é dela que vem o fruto, né? A união entre o homem e Cristo faz com que produzamos bons frutos a seu tempo, pois tudo o que produziremos será segundo a natureza de Cristo. Não há como uma árvore boa produzir frutos maus, assim como é impossível uma árvore má produzir bons frutos. Então o fruto é de acordo com a natureza. Fruto não é comportamento. Segundo lugar, como são os ímpios, né? Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Verso 4. Enquanto o justo está edificado sobre a pedra de esquina, os ímpios são comparados à palha levada pelo vento, porque não tem fixação, não tem um lugar certo. Por fim, vamos comparar, né, os versos 1 e 2 desse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E o verso 6: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Comparem os 2 versículos acima e perceba que existem vários ímpios, mas só um conselho. Existem vários pecadores, mas só um caminho. Existem vários escarnecedores, mas uma só roda. Semelhantemente, existem vários justos, mas só um caminho é conhecido pelo Senhor. Muitos ímpios perecerão, mas o caminho deles é único, né? O caminho espaçoso que leva à perdição. Então a diferença entre justos e ímpios está no caminho em que eles estão trilhando, não em comportamento. É por isso que Jesus disse que há 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Alguém pode questionar: por que não é o comportamento que faz diferença entre quem é justo e ímpio? Né? Há pessoas não crentes, pessoas que não conhecem a Cristo, que são sinceras, que obedecem às leis, são honestas, são mansas, são fiéis no tratamento uns com os outros, mas que não alcançam a salvação. O comportamento destas pessoas interessa a elas e à sociedade em que convivem, mas para a salvação, o comportamento social delas não tem nenhum valor para Deus. Então erram aqueles que pregam que para ser salvo precisa ter uma moral irrepreensível. Não é pela moralidade que nós somos salvos, mas somos salvos pela morte de Cristo na cruz. O apóstolo João evidencia esta verdade. Ele diz: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 4,12. Para ser salvo é preciso ter a Cristo, pois boas ações não salvam o homem. E como ter o Filho? Né? Como se opera essa posse do Filho? Basta recebê-lo, ou seja, crendo nele. Quem tem bom comportamento e goza de uma boa moral na sociedade, necessita de Cristo, visto que não tem vida em si mesmo. Efésios 2:1. A pessoa não tem vida em si mesmo. Se o homem tem Cristo, ele é conhecido de Deus, uma vez que é de novo criado na condição de filho de Deus. Então não é o comportamento do homem que concede filiação divina, mas sim o nascer da água e do Espírito. Não é aquilo que o homem faz ou que deixa de fazer, ação ou omissão, né, que lhe dará direito à vida eterna, mas sim ter o caminho conhecido pelo Senhor. E para ter o caminho conhecido pelo Senhor é necessário entrar pela porta estreita que é Cristo, né? Nascer da água e do Espírito. A água é a palavra que lava, que purifica, né? E o Espírito é o poder de Deus que se opera esse novo nascimento no ser humano, naquele que crê em Cristo. Então este é verdadeiramente bem-aventurado, pois aprendeu com aquele que é humilde e manso de coração. Então os bem-aventurados são aqueles que têm o caminho conhecido pelo Senhor, ou seja, que contemplam o Senhor na beleza da sua santidade. E os benditos do Senhor, além de serem agradáveis a Deus por Cristo, portam-se de modo a não dar escândalo aos judeus, aos gregos e à igreja de Deus, pois transformam o seu entendimento e gozam da liberdade concedida por Deus de modo diferenciado dos homens devassos deste mundo. Então o bom comportamento não leva ninguém para o céu, mas é como uma cereja do bolo, né? Porque nós, querendo honrar a Deus, nosso comportamento deve ser irrepreensível. Então vale destacar que não é o comportamento diferenciado daqueles que alcançaram a bem-aventurança que lhes deu direito à condição de alegria verdadeira e permanente em Deus, né? O que lhes garantiu essa condição, né, essa bem-aventurança, é a fé em Cristo, que opera pelo amor, pela obediência. Então essa é a palavra sobre o conselho dos ímpios, né?
Então quem anda em Cristo não participa do conselho dos ímpios. E que Deus esclareça a sua mente, que você tenha essa opção de crer em Jesus para não participar desse conselho, porque se você crer e obedecer na palavra de Deus, você então será um bem-aventurado com Cristo. Amém.